A paz do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço, obrigado por este momento, meu Pai. Continua nos abençoando, nos dando graça, nos dando força, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala, pastor Eduardo Almeida. Estamos num propósito lindo, lendo a Bíblia em 100 dias. Graças a Deus. Estamos firmes neste propósito lindo, propósito de Deus. Nós acabamos agora, há pouco, de ler 19 de 100, né? Estamos no dia 19, já lemos, 19º dia foi hoje, para honra e glória do Senhor, e eu achei pertinente também a esse propósito que nós estamos fazendo, estamos lendo, né? Estamos prosseguindo neste propósito, as lições bíblicas, né? Que é a supremacia das Escrituras, né? Desse primeiro trimestre de 2022, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Então, a Palavra de Deus ela é inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Vamos então ler alguns versículos, né? Como nós estamos lendo Bíblia em 100 dias, né? Nós vamos ver nessa primeira lição aqui, a autoridade da Bíblia. Certo? Primeiro trimestre de 2022. O comentarista é o Douglas Baptista, né, o professor. Isso aí, né, a supremacia das Escrituras, desse primeiro trimestre. A autoridade da Bíblia. Vamos lá então. Nosso texto áureo é Salmos 119:1. Salmos 119:1, ó. Bem-aventurados, no plural, bem-aventurados os que trilham um caminho retos e andam na lei do Senhor. Salmos 119:1, vamos ver? Vou até marcar. Quer dizer, e andam na lei do Senhor, tem que andar na lei do Senhor. Salmos 119:1. 119:1. Já ouvi o primeiro versículo do Salmo. Bem-aventurados que trilham caminho retos e andam na lei do Senhor. Então, quer ser mais do que feliz, bem-aventurado? Pratique a palavra de ande na lei do Senhor. Amém? A Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada é a autoridade final na nossa regra de fé e prática. Amém? Tem aqui a leitura diária que eu achei muito interessante, é um complemento para a gente também, que 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21 diz assim: as Sagradas Escrituras têm origem no próprio Deus. Então a Bíblia a origem não é no homem, não, a origem é no próprio Deus. A origem é no próprio Deus. Amém? 2 Pedro capítulo 1, do 20 ao 21. A natureza manifesta a grandeza de Deus ao ser humano, né? A Bíblia fala, Salmos 19:1, que os céus manifestam a glória de Deus. Tem a revelação geral, né? A revelação geral e tem a revelação especial. A revelação geral é os céus, né? Os céus, a história do povo judeu e também a consciência do homem também, né? Porque dentro do homem Deus colocou uma lei moral. O homem, independente se ele é crente ou não, ele sabe do que é certo ou errado. Amém? Então é a manifestação geral, a revelação geral de Deus, a natureza, a lei que foi colocada dentro do homem, a história do povo judeu, né? Deus controlando a história. E também a revelação especial é em Cristo, né? É em Jesus, o verbo que se fez carne. Jesus é a revelação especial de Deus. Então nós podemos ver que a revelação, Deus ele vem se revelando de uma maneira progressiva, né? Na Bíblia, até chegar em Cristo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, né? A natureza manifesta a grandeza de Deus ao ser humano. A grandeza de Deus ao ser humano, né? Então quando o pessoal olha, né, a natureza, o pessoal viaja, né? Às vezes vai para a praia, vê aquele pôr do sol lindo, o horizonte, né? Também no interior. Então tudo isso manifesta a grandeza de Deus ao ser humano, né?
João 20, do 30 ao 31. A Bíblia revela a pessoa de Jesus, Cristo, o Filho de Deus. Hebreus 4,12. Eu gostaria de ler convosco. O tema é a autoridade da Bíblia. Amém? Lição de número 1. Autoridade da Bíblia. Hebreus 4,12. Hebreus 4,12. A gente vai dar um resumo aqui só dessa lição. 4,12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva. E por que a palavra de Deus é viva? Porque o nosso Deus é vivo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu achei interessante aqui, porque diz assim: podemos ouvir a voz de Deus por meio da leitura da Bíblia. Podemos ouvir a voz de Deus através da palavra, Vou até marcar, que lindo isso. Então, quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Podemos, vou até anotar isso aqui, se você quiser anotar também aí. Podemos ouvir a voz de Deus. A voz de Deus por meio da leitura da Bíblia. Da leitura da Bíblia. Hebreus 4,12. Hebreus 4,12. Então muitas pessoas querem ouvir a voz de Deus, fica correndo para cá, para lá, atrás de A, atrás de B. Não. Leia a palavra de Deus e o Espírito Santo ministrará ao teu coração. Amém? Marcos 13,31 diz assim: as gerações passam, mas a palavra de Deus permanece inalterada. Olha só, inalterada. As Sagradas Escrituras transmitem toda a doutrina da salvação. Apocalipse 22, 18 ao 19. Porque qual que é o propósito da Bíblia? Qual que é o propósito? Paulo vai dizer que Deus deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E qual que é a verdade? Que só há salvação em Jesus. Amém? Então, Deus se revelou através da palavra para que o homem seja salvo, para que o homem seja liberto. Porque nós sabemos que quando entrou o pecado no mundo, ali nós podemos ver em Gênesis, que quando Adão ele peca, entrou a morte. Morte é separação. Então o pecado faz separação entre homem e Deus. Então o homem se encontra o quê? Distanciado, separado de Deus. Então agora, por meio do sacrifício vicário de Jesus na cruz, por meio de Jesus, nós podemos se aproximar de Deus através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, por mim, por você e por nós, por todos. Amém? Vamos lá. Introdução. Ler e compreender a Bíblia é um desafio. Neste trimestre vamos enfrentá-lo. O pastor Douglas Baptista, líder da Assembleia de Deus Missão e presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, é o comentarista desse trimestre. Ele nos ajudará a reconhecer a supremacia na fé cristã, sua autoridade, inspiração, inerrância e aplicá-la à vida cristã. Então tem que ser prática, né? Amém? Porque não adianta nada eu conhecer, ler e não aplicar na minha vida a palavra. Então, 3 pontos. A sua autoridade, inspiração, inerrância e aplicá-la à vida cristã. Apresentação da lição.
Objetivo da lição. Aqui nós podemos ver. Relacionar a origem da Bíblia com a revelação divina. Pontuar as evidências da autenticidade da Bíblia. Apresentar a mensagem da Bíblia. Eu achei interessante esse ponto. Motivação. Porque o nosso casamento, a nossa família, a nossa profissão e suas demandas éticas devem estar de acordo com a Bíblia? Uma pergunta. Por que a Bíblia é a autoridade final sobre nós? Amém? Vamos lá. Aqui é um plano de aula, para o professor, mas vamos para a introdução aqui. Introdução. Palavra-chave, autoridade. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, a nossa autoridade final em todos os assuntos. Palavra-chave, autoridade. A autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor. Deus, portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Amém? Assim sendo, a autoridade dela depende total e exclusivamente do Altíssimo, e não dos homens. Desse modo, além da Bíblia, a Igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Nesta lição, veremos a origem da Bíblia, sua autenticidade e mensagem revelada na Palavra de Deus. A origem da Bíblia e a revelação divina. Vamos ver a origem da Bíblia. Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus. 2 Pedro, carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Paulo corrobora que a mensagem bíblica veio do alto. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura, vamos ler? 2 Timóteo 3,16. A origem da Bíblia, olha só. 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é divinamente inspirada. Toda escritura é divinamente inspirada. Então, a Bíblia é divinamente inspirada. Então, a origem está em Deus da Bíblia. É proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então, aqui, toda escritura é divinamente inspirada. Amém? Glória a Deus. E também os apóstolos ensinam que a Bíblia foi escrita por homens, porém sobre inspiração e supervisão divina. Portanto, as Escrituras são a revelação que Deus fez de si mesmo. Dessa maneira, por ter a origem em Deus, a Bíblia é portadora de autoridade e, por isso, constitui-se em única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. Olha só, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. Nossa declaração de fé, eu tenho ali, professa que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação divinamente escrita, dada pelo Espírito Santo para a humanidade. Revelação geral, isso aqui é importante, é o que eu estava falando. Chama-se revelação geral, aquela em que Deus se fez conhecer em toda parte por meio da história, do universo e da natureza humana. Na história, vamos ver, vamos pontuar agora. Revelação geral na história. Primeiro ponto aqui. Deus se revela pela sua soberania. Ele controla o curso dos acontecimentos e remove e estabelece governo. E nada acontece fora da sua vontade. Nada acontece fora da sua vontade. Certo? Então, ele controla o curso dos acontecimentos. Então, quero abrir um parênteses, fica tranquilo. Deus está no controle da minha, da sua, da nossa vida. Deus está no controle. Amém? Porque ele controla o curso dos acontecimentos. Remove, estabelece governo. E nada acontece fora da sua vontade. Então, Deus se revelou na história. Daniel, capítulo 2, versículo 21. Vamos ver?
Daniel. Vamos ler Daniel. Daniel, capítulo de número 2, versículo 21. 2:21. Revelação geral nós estamos vendo aqui, ó. 2:21. 2:21. Cadê? Aqui, ó. Ele revela, olha que lindo. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria ao sábio e ciência ao entendido. Então nós temos aqui a revelação geral, né? Então, ele controla o curso dos acontecimentos. Deus se revela pela sua soberania. Então nós podemos ver aqui a soberania de Deus. A soberania de Deus. Eu vou colocar aqui, ó. A soberania de Deus, né? Deus, ele controla o curso dos acontecimentos. Amém? Revelação geral. Segundo ponto, também ele se revela na história, no universo. Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas, o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. Amém? Os céus manifestam a glória de Deus. Também a revelação, Deus se revela na história, Deus se revela na criação e Deus se revela no ser humano, criado à imagem e semelhança divina. A natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada por causa do pecado, revela o caráter moral de Deus, né? O ser humano, por mais pecador que ele esteja e não esteja na presença de Deus, ele sabe o que é certo e errado. Ele sabe se ele avançar o farol vermelho, ele sabe que está errado. Isso é a lei moral que Deus colocou dentro de cada ser humano, né? Que Paulo vai dizer também, Romanos 2, 11 e 12. E também agora a revelação especial. Ó, se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus, né? Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao 21, a revelação especial oferece a redenção para os perdidos pecadores. Ela é o complemento da revelação que Deus se fez de si mesmo na história, no universo e na humanidade. Reconhecemos a revelação especial, tanto o verbo vivo, Jesus Cristo, quanto nas Escrituras Sagradas. É por meio da revelação contida nas Escrituras que conhecemos a pessoa de Cristo. Esses, os sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O resumo deste primeiro tópico diz assim: a Bíblia tem origem em Deus, e este se revela na história, no universo, na humanidade e de modo especial por meio de Cristo e das Escrituras. Amém? Aqui tem um auxílio teológico que eu gostaria de ler aqui. Categorias da revelação divina e revelação especial. A Bíblia, ao manter de forma perene a revelação especial de Deus, é tanto o registro de Deus e dos seus caminhos, quanto a intérprete dela própria. A revelação escrita é confinada aos 66 livros do Antigo e do Novo Testamento. A totalidade de sua revelação, que ele quis preservar para o benefício de toda a humanidade, acha-se armazenada em sua totalidade na Bíblia. Examinar a Bíblia, examinar as Escrituras, é conhecer a Deus de maneira que ele quer ser conhecido. Então, abrir um parênteses, quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia. Quer conhecer a Deus? Estude a Bíblia. Olha só. João 5,39.
João 5,39. Diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Jesus está falando aqui. Ó, examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Tá? Então tem muita coisa aqui, né? A revelação divina não é um vislumbre fugaz, mas um desvendamento permanente. Ele nos convida a voltarmos repetidas vezes às Escrituras para aí aprendermos a respeito dele. A totalidade das Escrituras é a palavra de Deus, em virtude da inspiração divina dos seus autores humanos. A palavra de Deus na forma da Bíblia é um registro inspirado de eventos e verdades de autorrevelação de Deus. Amém? Ampliando o conhecimento, olha que interessante. A Bíblia, os homens e o Espírito Santo. As Escrituras Sagradas são de origem divina. Seus autores humanos falaram e escreveram por inspiração verbal e plenária do Espírito Santo. Deus, olha só, Deus soprou nos escritores sagrados, os quais viveram numa região e época da história e cuja cultura influenciou na composição do texto. Amplie mais o seu conhecimento, né? Tem a declaração de fé das Assembleias de Deus, mas achei interessante isso aqui. Por que a origem da Bíblia é divina e inspirada? Porque Deus soprou nos escritores sagrados. Deus soprou. Sopro de Deus. O resumo do tópico 2 aqui tem aqui a evidência da autenticidade da Bíblia, né? Evidências internas, evidências externas, a supremacia da Bíblia, né? A Bíblia Sagrada autentica a si mesmo, tendo uma verdade confirmada por fontes e registros históricos. Resumo do tópico 3. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é poderosa. Autoridade infalível em matéria de fé e prática, cujo alvo principal é levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Então, o propósito principal da Bíblia é levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Conclusão aqui desta primeira lição, né? Um resumo só aqui da autoridade da Bíblia. Olha só. As Escrituras são de origem divina. Deus se deu a conhecer por meio da história do universo e da humanidade. Deus se deu a conhecer por meio da história do universo, da humanidade, e de Cristo e das Escrituras. Então, nós conhecemos a Deus através da Bíblia, porque a Bíblia revela Cristo. E das Escrituras. A autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências internas e externas. A palavra de Deus é a nossa autoridade final, de fé e prática. O teólogo Antônio Gilberto escreveu: O autor da Bíblia é Deus. O autor da Bíblia é Deus. Seu real intérprete é o Espírito Santo. E seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. Que lindo isso, né? Eu vou repetir. Olha só. O nosso saudoso irmão teólogo Antônio Gilberto escreveu: o autor da Bíblia, né? Olha o sopro. Por que o autor da Bíblia? Porque foi Deus que soprou, né? Nos escritores da Bíblia. Soprou. Então, por isso que a Bíblia é de origem divina. O teólogo Antônio Gilberto escreveu: o autor da Bíblia é Deus. Seu real intérprete é o Espírito Santo. E seu tema central é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Deus te abençoe. Fizemos só apenas um panorama aqui da primeira lição, que eu achei interessante, né? Que a supremacia das Escrituras. Tá bom? Glória a Deus. Achei muito interessante. Então nós concluímos esta lição dizendo, repetindo as palavras do nosso saudoso teólogo Antônio Gilberto: o autor da Bíblia é Deus. Seu real intérprete é o Espírito Santo. E seu tema central
ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deus te abençoe e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, obrigado por nos dar graça, iniciarmos também, meu Pai, fazendo uma panorama, né, um breve resumo das lições bíblicas aqui, primeiro trimestre. Meu Pai, eu te agradeço, obrigado por tudo, primeiro trimestre de 2022, obrigado, meu Pai, o tema é a supremacia das Escrituras, a palavra é inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Obrigado, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.